E aí, pessoal, com a Revolução Cubana, mexeu com a esquerda brasileira, porque o padrão revolucionário era o russo e o chinês, que eram dos grandes combates, guerra popular prolongada, guerra de longo prazo. A Revolução Russa a Revolução Chinesa foi mais de 2 anos, a Revolução Russa foi menor, mas foi um movimento muito intenso. E a Revolução Cubana quebra com isso, porque é uma guerra, um foco, a partir de um foco de guerrilheiros se faz a revolução. Aquilo que o Raul falava, nem sempre é preciso ter milhares de pessoas para fazer uma revolução, construir um partido. Tu pode construir, eu e o Chu fazer um partido aqui, né? O Chu sempre à direita e eu mais à esquerda. Não está à direita? Aqui sim, mas olhando de lá não, né? Olhando dali não. Então, e daí o partidão, e aí eu esqueci de falar isso, por que o Partido Comunista é conhecido partidão? Da onde que vem o partidão? Vamos ver os historiadores, Mel. Por que é partidão? Por que era chamado, por que o Partido Comunista brasileiro é chamado de partidão? Na história da esquerda brasileira, todo mundo se referencia ao Partido Comunista Brasileiro ao partidão, porque lá em 45, aquela avalanche de votos tornou o Partido Comunista Brasileiro o maior partido em votos do mundo. Então, veio o partidão, veio o pessoal do partidão. Então, tá aí. Aí, quando eu falar em partidão, agora é o PCB, tá, pessoal? E a outra coisa, quem for ler, depois eu vou colocar uma bibliografia, o nome original do Partido Comunista, lá em 22, e que o nome fica até 58, é Partido Comunista do Brasil. A sigla era PCB, mas o nome era Partido Comunista do Brasil. Não confundir com o Partido Comunista do Brasil de hoje. Então, cria essa confusão. A Revolução Cubana vai interferir diretamente em todas as organizações de esquerda do Brasil. E a esquerda, que era hegemônica, hegemonizada pelo partidão, começa a ter ter divergência interna. Lembrando que o partidão seguia o padrão soviético, sem nenhum direito de divergência interna, partido monolítico, seguindo a cartilha do Partido Comunista Soviético e da Terceira Internacional. Então, para divergir, tinha que sair do partido. É onde começam, então, os questionamentos. E o primeiro movimento que resultou, então, na saída de setores do Partido Comunista, e que, logo adiante, muitos deles vão ser fundamentais para organizar o PT, se dá por conta de um documento no Comitê Central do Partido Comunista, em março de 58, e ao março, 3 episódios importantes na história da esquerda no Brasil, né? O partido, 22 de março, depois 1º de abril, 31 de março, 1º de abril, que é o golpe militar, e em março de 58 se dá o documento chamado Declaração de Março, que é que vocês têm que ler esse documento. Vocês entenderem o que é a esquerda brasileira, o que é o PT hoje, como funciona a esquerda brasileira. E que ali se manifesta, é o único momento que dentro do Partido Comunista, as várias correntes, as várias visões que se expressavam em relação à revolução, desdobramentos da Revolução Russa, da Revolução Chinesa, e principalmente a Revolução Cubana, se dá lá, ainda, em 58 não tinha cubana ainda, a relação à Revolução Russa e Chinesa se dá no documento Declaração de 58. E esse, inclusive, é só quem digitar ali, digita Declaração de 58, vai aparecer todos os documentos aí. E tem um documento referente à Declaração de março de 58, elaborado pela Leocádia Prestes, que é filha, né? Do Prestes, é filha mesmo. Filha do Prestes com a Olga Benário. Ela é professora aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ela tem uma análise muito boa daquele momento histórico. Então é Leocádia Prestes, Leocádia Benário Prestes. Então, em 61,
Então, a Declaração de Março é um debate que é quase uma guerrilha interna dentro do Partido Comunista. Resulta, então, nas divisões do Partido Comunista, e a primeira delas é o PCdoB, aí que surge o Partido Comunista do Brasil. Paralelamente a este movimento do João Amazonas, Maurício Gabrois, que eu me lembro das principais figuras que depois vão organizar o Partido Comunista do Brasil. Paralelamente a isto, setores do trotskismo, Adroaldo, que não seguiram nenhuma daquelas outras alternativas, resolvem criar uma organização própria, que é a ORM Polop. Ela é importante porque da ORM Polop, várias pessoas que estão mandando no país hoje têm origem lá. Dilma, por exemplo, ela não era da ORM, mas ela começou lá. Tá? A ORM Polop, então, ela é uma organização que surgiu em 61, se contrapondo ao Partido Comunista Brasileiro, e também não segue o Partido Comunista do Brasil. Aí já tem dois partidos comunistas. E como é o Brasil, é até hoje o único país do mundo que tem dois partidos comunistas. Não tem, nos Estados Unidos, não tem dois, só tem o partido lá, a SWP, ou coisa parecida, que é o Partido Operário lá nos Estados Unidos. A França, o Partido Comunista Francês. A Itália, agora é a Refundazione, Partido da Refundação, que é o Partido Comunista Italiano. Não tem dois partidos comunistas. Mas aqui no Brasil, agora tem mais, tem vários. 62. Então tem a criação do partido. E por que o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, também, além daquela Declaração de Março de 58, ele resolve romper, porque ele não mais concorda com o alinhamento ao Partido Soviético. Ele se alinha, então, se aproxima da Revolução Chinesa. Vai se alinhar com o Partido Comunista Chinês. E o Partidão continua alinhado ao Partido Soviético. Então, essas diferenças para nós entender. E, nesse processo de divisão do Partido Comunista, do Partidão, surge, talvez, aqui uma experiência que é muito semelhante, que vai acontecer em 79, que é a AP. Quem não entender a AP, não vai entender o PT hoje. A AP era Ação Popular, reunia setores do movimento estudantil e alguns setores operários, e com muita força nas ligas camponesas, no Nordeste brasileiro, em aliança com o Partido Socialista Brasileiro. As ligas camponesas foram movimentos pré-revolucionários mais importantes, não eram coordenados pelo Partidão, eram coordenados pelo Partido Socialista Brasileiro, pelo PSB, no Nordeste. Aqui no Sul, tinha o Master, que era uma semelhante às ligas comunistas, controlada aqui sim no Sul, controlada pelo Partido Comunista. Na figura do Ari Saldanha, tinha o senhor chamado, tem até uma rua de Leopoldo, que era um comunista ferrenho, aqui na feitoria, Rodolfo Miller, era um operário, carpinteiro, e que nas horas vagas atuava no movimento pró reforma agrária. A AP, então, surge do movimento estudantil, integra o movimento estudantil, setores da Liga Camponesa e, principalmente, o setor da esquerda da Igreja Católica. Aí que vem José Serra, Betinho. Então, a Dilma estava lá na Polop, José Serra, todos na esquerda aqui, viu? Aqui eles disputavam para quem era mais esquerda.